João capítulo 8, versículo de número 12. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos. Pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar a sermos espirituais nesse momento, para compreendermos a sua mensagem, a sua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a nos concentrar em Ti, que nada venha tirar, meu Deus, a nossa concentração nessa noite, Pai. No nome de Jesus, que a sua palavra abra o nosso entendimento e nos ajuda, meu Deus, a perceber aquilo que o Senhor quer. No nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Não pode se sentar, no nome de Jesus Cristo. Jesus disse, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse texto de João, irmãos, ele nos mostra como que funciona a presença de Deus. Ela é luz para nossas vidas, amém? O homem por si só, quando Deus o cria, coloca no jardim, protege aquele homem, guarda aquele homem vive diante de Deus, fazendo-se presente na luz de Deus, andando com Deus, e naquele momento não há treva, amém? Aquele momento do Éden, do jardim, não há morte. Mas quando Jesus vem, e essa é uma mensagem que pode muito bem ser entendida como a mensagem do Natal, né? Você olha as casas nessa época, o que você vê? Em algumas, né? Não em todas. Luzes, né? É pisca-pisca, é alguma coisa. Sempre alguma coisa brilhante. Alguma coisa para chamar a atenção, né? Que não olha o tanto de luz. Tem concurso de casa que é mais enfeitada. Mas qual o sentido de tudo isso? Eu não sei se essas luzes todas têm a simbologia ou quer demonstrar alguma coisa nesse sentido, mas Jesus disse que ele era a luz do mundo. Amém? Jesus disse que ele seria esse foco de luz que nos traria visão do reino de Deus, que nos faria novamente sair desse mundo de trevas. E como que esse mundo entrou? Quando o homem pecou. Quando o homem peca lá no Éden, ele deixa essa luz de Deus e começa a andar onde? Nas trevas. Ele começa a participar das trevas e, consequentemente, da morte. As trevas conduzem o homem à morte, enquanto que a luz conduz o homem à vida. Amém? Jesus disse essa declaração porque ele queria que as pessoas pudessem enxergar as coisas. O homem por si só está morto nos seus delitos e pecados, sem conseguir enxergar, e assim como Jonas diz, sem discernir a mão direita da mão esquerda. E Jesus veio para que a gente pudesse somente ver o mundo? Não, mas que pudesse ter a visão correta das coisas. Você pode imaginar que uma pessoa que é deficiente visual, o que ela enxerga? Uma escuridão. Ela não enxerga nada, ela não consegue ver nada. Por quê? Ela não tem essa percepção. Ela não pode ter essa percepção por conta de uma deficiência. Mas quando essa deficiência só é no físico, é uma coisa. Jesus disse: não temam os homens que podem somente matar o seu corpo, mas temam a Deus que, além de matar o corpo, pode condenar a alma para o inferno. Quantos estão assim espiritualmente? Vêm para a igreja, participam dos cultos, mas a vista está totalmente obscurecida. Não se enxerga nada. Por quê? Porque ainda não foi aberta a visão. Não reconheceu essa luz de Deus. Não conseguiu observar os valores das coisas. Por quê? A vista ainda é escura. Vive em meio às trevas. E qual é o sentido da palavra de hoje? Qual o sentido desse tema natalino? Abrir a visão da igreja. Que Jesus, ele é o quê? É a luz do mundo. Hoje é dado muito crédito para as confraternizações, para as reuniões familiares, mas aonde que deve ser o foco? Na luz de Deus. Amém? Isaías diz
que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Amém? Que menino é esse? Que filho foi esse? Foi aquele, irmão, que foi nos dado para que nós pudéssemos novamente ter o sentido da vida. Que novamente nós pudéssemos ter a chance de voltar a enxergar as coisas verdadeiramente como elas são. Você pode perceber quando Paulo fala que existe uma escama nos nossos olhos. Quando você era do mundo, como você era quando você participava das coisas mundanas, isso parecia até de certa forma normal. Você trabalhava, você corria, você fazia isso, você fazia aquilo, participava das suas obras carnais, e isso era o quê? Normal. Mas quando veio para você a luz que te salvou, que trouxe novamente um reflexo para os seus olhos, o que você viu? Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Que caminho isso está me levando? Mas o sentido de Jesus ter vindo ao mundo, trazendo essa luz, era para quê? Para que quem seguisse a Ele não andasse em trevas. Não andasse nesse caminho de morte, mas que pudesse ser o contrário, ter uma luz divina dentro de si. Isso é tão sério que além de Jesus se mostrar a nós como luz, ele ainda requer que nós também pudéssemos ser luz. Não foi isso que ele disse? Vós sois o sal da terra e também a luz do mundo. Ou seja, o impacto da luz de Deus é tão forte que nós também podemos transcender essa luz. Amém? Nós recebemos a luz de Deus e nós também transcendemos da luz de Deus. Por quê? Somos discípulos dele. É o que ele diz. Quem está comigo, quem me segue, não anda em trevas. Por quê? Se você vê alguém que anda em depressão, o que ela procura? A escuridão. Quarto fechado. Não vê mais beleza na vida. Ao invés de chegar às coisas, né? Como verdadeiramente são, saber que existe um Deus que cuida de tudo, saber que Deus é a luz que ilumina a vida dela. Não, ela não quer saber mais disso. Ela procura agora o quê? Lugares fechados, escuros. Isso denota o quê? Que o futuro é a morte, porque essa pessoa vive nas trevas. Amém? Mas aquele que serve a Deus, que segue a Deus, ele é o contrário. Ele busca ter uma vida feliz. Ele busca ter uma vida ativa em Deus. Mas assim como o exemplo que eu dei do primeiro, você imagina que essa pessoa que é deficiente, ela acha um oftalmo que pode curar a cegueira dela. Você imagina que isso é com você. Você é cego, é deficiente visual. O quanto você daria de dinheiro para voltar a enxergar? Tudo que você tem, né? No mínimo. Tudo que você tem e até, como diz Paulo aos Macedônios, até além das suas posses. Para quê? Para você poder enxergar. Para você poder ver as coisas com clareza. Mas você imagina que espiritualmente isso também tem o mesmo significado? Jesus falou assim, Isaías tem uma profecia que diz assim, capítulo 9, verso 2. O povo andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Nós éramos esse povo aqui, irmão. Resplandecíamos na região, habitávamos na região da sombra da morte. Irmão, quando que eu participei? Minutos antes da sua conversão. Você ainda habitava numa região assombrada pela morte. Minutos antes da sua clareza, da luz aparecer para você, ali você habitava. Em regiões que eram habitadas pelas trevas, regiões que fazia parte da sombra da morte, que era aguardado para você o quê? Trevas e morte. Mas, como diz Isaías, resplandeceu para nós a luz. Daquele momento em diante, você começou o quê? A enxergar. Você começou a ver. Você começou a ver o que? A beleza das coisas, a clareza de como o mundo das trevas é tenebroso e nos engana e mente para nós e quer fazer com que a nossa vida seja voltada para esse século. Mas Jesus brilhou
a sua vida em nós. E agora nós podemos ter a clareza das coisas. E ao contrário de quem vive em trevas, nós vivemos na luz de Cristo. Amém? Por quê? Porque Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Isso nós devemos ter em mente. Mas como eu disse no começo, você imagina que você acha alguém que pode curar a sua cegueira. O que você faria? Daria de tudo. Mas isso é para alguém que tem noção das coisas. Para alguém que pensa, você fala, não, aquela pessoa pode me curar. Aquele médico, ele tem ali um remédio que pode melhorar, que pode trazer novamente 100% da minha visão. Vamos fazer esse tratamento. Isso uma pessoa normal faria isso. Mas e uma pessoa que ainda é cega? Não no seu entendimento normal, não na vista. Alguém que é cego espiritualmente. Jesus disse isso a respeito dos fariseus, que eram guias cegos. Por que eram guias cegos? Eles tinham a visão da lei, mas não tinham o entendimento espiritual daquela lei. O que ela representava verdadeiramente, da onde eram as profecias, por que eles estavam falando de Cristo? Não, eles eram guias cegos que estavam guiando todo mundo para o caminho errado. Mas quando nós olhamos para essa palavra, João mais uma vez vai dizendo no seu capítulo 1, do verso 4 ao 9, que ainda existe a possibilidade de a luz habitar entre nós e a gente simplesmente fazer o quê? Não quero enxergar não, prefiro ficar cego. Irmão, tem. Isso já aconteceu uma vez. João capítulo 1, do verso 4 ao 9, a palavra do Senhor diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Deus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Olha aqui o verso 5. A luz se resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por quê? A palavra mesmo de João diz que Jesus não era prometido para nós, os gentios, que não tem uma linhagem de Israel, uma linhagem prometida para o povo de Deus. O Deus enviaria o seu filho para resgatar Israel, os judeus, aquele povo prometido. Para eles Cristo viria. Mas o que aconteceu quando Cristo veio a eles? Crucificação e morte. Amém? Mas a nós foi dado a graça de, se reconhecermos Cristo, nosso Salvador, também somos feitos filhos de Deus. Amém? O próprio capítulo 1 de João diz isso. Mas essa opção da morte, das trevas, ainda existir no meio de nós, a luz vir sobre nós e rejeitá-la, nós rejeitarmos, ainda é verdadeiramente fiel no nosso meio. Irmão, Você teve um encontro com Cristo uma vez, irmão. Jesus brilhou a luz dele em você. E o que é que por vezes nós fazemos nisso? Nessa mensagem do Natal, né? Nós vamos lá e sentimos a luz de Deus, o brilho de Deus, nós pensamos nas coisas de Deus, aquilo abre os nossos olhos, mas e depois? A gente volta a viver em treva. A gente volta a viver em treva. A viver naquela infelicidade, a viver naquela vida em pecado, aquela vida longe de Deus. Por quê? Porque a luz não tinha força o suficiente? Não. Mas por livre e espontânea vontade, nós decidimos fechar os nossos olhos. Isso não tem significado para mim? Isso para mim não adianta? Não quero saber disso aí não. Isso por vezes acontece. E que é um negócio mais falso do que muitos Natal que existe por aí? É a época mais mentirosa, nem acho que a Páscoa é tão mentirosa assim, com seus coelhinhos e seus ovos lá. Nem tanto. Por quê? Nessa época, todo mundo se abraça. Nessa época, todo mundo se ama. Nessa época, todo mundo é amém. Oh, como que você é legalzinho. É tapinha nas costas no dia 25. É a ceia. Passa o ano inteiro falando mal, brigando. E porque um votou no Lula, o outro votou não sei no quem. Porque é o Corinthians. E porque eu não sei o quê. E aí chega no dia, acabou tudo. É uma vez. Seria
ideal se isso fosse o quê? Verdadeiro, né? Seria uma bênção se a partir do dia 24, 25, que o povo está todo sensível, né? Está todo mexido, está todo mundo meio melindroso ali, porque a presença natalina, né? Mas o que é a presença natalina se não a própria presença de Deus? O que é o almoço do Natal, a reunião do Natal, ou esse espírito natalino, se não é a luz de Cristo brilhando entre os homens? Mas isso é só um dia? Não. Isso é só uma data? Não. Isso para nós que somos cristãos deveria ser um ato contínuo. Deveria ser um pensamento que vibrasse nos nossos corações. Por quê? Jesus veio para que nós fôssemos cobertos pela luz da vida. Então, a todo momento isso deve estar em nós. João 12,46, Jesus disse: eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não pereça e também não permaneça nas trevas. Amém, irmão? Você que um dia foi esse frequentador de lugares áridos, lugares tenebrosos, né? Às vezes você pensa sempre em alguém que está distante de Deus, mas não. Talvez um dia você estava dentro da igreja, mas com pensamentos em lugares que não deveria estar. Talvez um dia você estava sentado ouvindo uma pregação, mas com sentimentos e vontade de fazer coisas que não faziam parte daquilo que é a vida de um cristão. Mas hoje você tem o quê? A luz de Deus. E a graça disso é o quê? Você consegue enxergar o mundo e as coisas espirituais como verdadeiramente elas são. Você consegue olhar para a palavra de Deus e olhar para esse mundo e falar assim: realmente, eu vou trazer luz para minha família. Realmente agora, peraí, se Jesus me salvou, um dia eu andei nas trevas, um dia eu fui alguém perdido, mas graças a Deus hoje, Deus iluminou os meus olhos. Graças a Deus hoje eu consigo enxergar as coisas como verdadeiramente elas são, como que realmente esse mundo vive. Salmos 27:1, a palavra do Senhor diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem eu terei medo? Quando você está longe da luz, o que você sente? Medo. Isso é tão real que se você apagar toda essa luz aqui, a primeira coisa que dilata são seus olhos. Né? Quem que nunca parou para ver isso? Né? Você apaga a luz do banheiro, você vê que o olho na hora ele dilata. Por quê? Você anseia por enxergar. O seu corpo automaticamente ele já vai tentar alguma forma de enxergar alguma coisa. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Senhor, eu preciso enxergar como eu devo viver. Agora nós estamos chegando numa mensagem de fim de ano. Nós estamos virando mais um ciclo de vida. Estamos passando mais uma vez. E eu quero ser alguém iluminado pelo Senhor. Alguém que vive uma vida na luz de Cristo. Porque, irmãos, a todo momento nós estamos tentando ser seduzidos pelas artimanhas de Satanás. Em todo momento, Satanás quer pegar você da luz e levar você para as trevas. Pegar o seu pensamento que está em Deus e conduzir os seus pensamentos para as trevas. Pegar os seus pensamentos que produz vida e tentar colocar um pensamento de morte. Quantos você já viu assim? Que eram super empolgados dentro da igreja, daqui a pouco foi ver, o irmão se suicidou. Mas como que ele se suicidou? Se suicidou. Por quê? Satanás conseguiu pegar a visão iluminada que ele tinha de Deus e colocar nas coisas das trevas. Conseguiu mexer na mente dessa pessoa através do quê? Das trevas. Pensamentos obscuros, visões obscuras, não conseguiu enxergar as coisas verdadeiramente como elas são, como a palavra de Deus diz. Mas nós que estamos aqui, devemos nos apegar a isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Você já parou e já observou alguns desenhos quando eles pareciam preto e branco? Você já deve ter visto isso alguma vez na vida, né? O desenho preto e branco. Você vê lá, ele é sempre a mesma coisa, né? Você não consegue enxergar a riqueza de detalhes, por quê? É preto e branco. Você só vê o preto e você só vê o branco. Você vê só os movimentos. Mas você pega um desenho que é todo pintado. O que você enxerga naquele desenho? Vida.
Você vê nitidamente que naquele desenho existe o quê? Alguém que teve um compromisso de ir lá e nas riquezas de detalhes colocar as cores, cores vibrantes, que mexe com a nossa mente. Por quê? Você vê vida naquele desenho, naquele quadro, naquela pintura. Isso para nós, irmão, é a vida com Deus. É uma vida colorida. É uma vida que aonde você olha existe o quê? Uma riqueza de detalhe. Você consegue olhar naquela panela com arroz, um feijão e um franguinho ali. Você fala, olha isso. Enquanto que alguém que vive em trevas fala, só tem isso. Você consegue enxergar, por exemplo, num emprego que pode nem te pagar tão bem e fala, graças a Deus que eu, pelo menos um pouco eu tenho. Alguém que vive nas trevas, ele vai olhar essa miséria aqui. Eu vou ter que ir lá para ganhar essa miséria de novo. Né? Alguém que é iluminado por Deus, que anda na luz de Deus, ele olha para uma tragédia e fala assim, mas Deus está no comando de tudo. Deus está controlando a minha vida. Alguém que vive nas trevas, o que ele olha? Aí, ó, mais uma desgraça. Cadê Deus nessa hora? Nós devemos olhar a todo momento e enxergar a luz de Deus. Por quê? Porque Ele sempre está brilhando para nós. Ele sempre está trazendo para nós um foco, algo para onde nós podemos olhar e enxergar esperança para podermos enxergar. Mas hoje, você só vai conseguir enxergar através da luz de Deus se você não for cego espiritualmente. Se você não relutar contra isso, assim como os judeus fizeram. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 8. Isso mostra a relação de uma pessoa antes do Evangelho e outra pessoa depois do Evangelho. Quando Paulo explica isso aos Efésios, ele diz, porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Amém. Que outro tempo que era esse? Era aquele tempo, irmão, que a maior satisfação sua era chegar domingo para você ir para o bar tomar um negócio. É a época das trevas. Era o momento, irmão, onde você sentia alegria, sabe quando? Em brigar com os outros. Era o seu momento de treva. Era o momento, irmão, onde você nunca pensou em Deus na sua vida. Você sempre falava, né? Isso aqui, mas eu também sou filho de Deus. Mas viver como filho de Deus nunca foi uma prioridade. Então, ainda assim, você andava em trevas. Mas Paulo fala, nesse tempo, nesse outro tempo, mas agora não. Agora, Efésios, vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz. Amém? Quem é que anda como filho da luz? Aí ele começa a dar uma descrição lá. Aqueles que são bondosos, aqueles que são benignos, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que tentam fazer as coisas verdadeiramente como elas são, que tentam fazer o melhor para Deus. Esses são aqueles que transmitem a luz do Senhor. Amém, irmão? Você crê nisso? É a mensagem mais contundente para o Natal. Nós éramos perdidos nesse mundo, num lugar tenebroso que já era conhecido como o jazigo do maligno. Estávamos aqui, vagando por esse mundo, mas graças a Deus, que aprove ao Senhor enviar o seu Filho para nos salvar. Para que nós hoje pudéssemos o quê? Nos reunirmos em família. Isso é através do quê? Da luz de Deus. Para que nós pudéssemos nos reunir como igreja. Isso é através do quê? Através da luz de Deus. Tudo que nós fazemos, irmão, que nos traz alegria nessa vida, ela vem através da luz de Deus, através da presença de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso de número 6, a palavra diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Bom, o que quer dizer todas essas palavras bonitas aqui? Foi Deus quem foi lá e resplandeceu a luz dele diante do olho de cada irmão aqui. Para que além de você enxergar fisicamente, você pudesse ter o conhecimento espiritual de Deus. Porque muitos irmãos conseguem até enxergar a grandeza de Deus.
Eles olham e veem que realmente Deus existe, mas conhecer esse Deus é só para aqueles a quem Paulo diz aqui aos Coríntios, que Deus mesmo brilhou no próprio coração. Isso não vem através de alguém pregando para mim, vem através do próprio Deus se manifestando. Porque você pode ouvir quantas pregações? Um monte. Mas quantas delas vão fazer realmente o efeito? Aquelas ao qual Deus realmente brilhar para o seu coração. Você observa aquela palavra e Deus brilha aquela palavra no seu coração. Aí você tem o quê? O conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Você vai começar a dar valor para a obra de Cristo. Isso vem do quê? Do brilho de Deus nos nossos corações. Isso é obra de Deus. Isso é esse cumprimento do nascimento de Cristo no coração de cada irmão. Nós botamos sempre aquela briga, né? Não, porque é uma data comercial. Isso aí é o comércio que vai colocar o dia 25 de dezembro, porque ninguém sabe realmente quando foi o dia que Jesus nasceu. Isso é um ponto a ser considerado, mas que verdadeiramente ele nasceu em um dia, isso ninguém pode negar. Agora, que dia é esse, irmão, que Jesus nasceu? Qual é o que realmente importa para nós? O dia que Jesus nasceu lá, na manjedoura, onde todo mundo conhece aquela história, é aquele dia que importa para nós? Não. Sabe que dia que é? O dia que ele nasceu dentro do seu coração. É esse dia que importa. Ah, irmão, o dia que Jesus nasceu no meu coração, eu tinha 45 anos. Amém, irmão? Glória a Deus, guarda esse dia. Ah, irmão, o dia que Deus nasceu no meu coração, eu tinha 15 anos. Amém, irmão? Guarda esse dia, porque é esse dia que vale para você. Ah, irmão, o dia que Jesus nasceu no meu coração, eu tinha 80 anos. Amém, irmão? É isso que vai fazer efeito para você, porque foi nesse dia que Deus mesmo brilhou no seu coração para que você tivesse o conhecimento da glória dele através de Jesus. Amém? Então, a mensagem do Natal para nós é essa. Fora também as comemorações externas das reuniões. Qual é o centro? Deus, Cristo, quando ele se apresenta como Salvador do mundo, quando ele se apresenta como Salvador das famílias, quando ele se apresenta como Salvador das nossas almas. Isso é o mais importante. Essa é a maior celebração que deve ser feita, que Jesus veio para nos resgatar desse pecado terrível que nos assolava e que nos levava para um mundo de trevas e, consequentemente, para um mundo de morte. João capítulo 1, verso 10 ao 13. Ele mostra aquilo que eu estava dizendo ao começo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no teu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De quem ele está falando? O seu homem espiritual. O seu homem espiritual, irmão, ele não nasceu da vontade da carne, ele não nasceu do sangue, ele nasceu propriamente de Deus. Amém? Isso independe de genealogia, isso depende de árvore genealógica. Ah, eu sou o filho do fulano, eu vou ser assim. Não. Você pode ser o filho de quem quer que seja. Você vai ser aquilo que Deus revelou no seu coração. Amém? Você vai ser aquilo que Deus tem colocado e proposto no seu coração. A palavra do Senhor diz que Deus não visitaria a maldade dos pais nos filhos. O que ele está mostrando aqui? Que depois que você nasce de novo, que você recebe uma nova natureza, não tem para você mais aquela condenação que era do seu pai, não tem para você mais aquela condenação que era da sua mãe. Ah, o pai era assim, o filho também vai ser. Ah, a mãe era assim, a filha também vai ser. Não, porque agora você teve uma mudança de natureza. Você não é mais aquela pessoa que tem as tendências carnais, porque agora você recebeu a natureza de Deus. Você tem a natureza de Deus habitando dentro de você. Como que isso é permitido, irmão? Através do nascimento de Cristo no seu coração. Amém? Por isso que você pode sair daquele... Por isso que as pessoas falam assim, irmão, mas isso é maldição hereditária. Biblicamente isso não existe.
maldição hereditária. A Bíblia diz que Deus não levará em conta o nosso tempo de ignorância. Mas a partir do momento que você reconhece o Senhor como seu Salvador, Ele muda a sua sentença, amém? Ele muda a sua natureza e Ele dá para você uma luz, uma vida abundante no nome de Jesus. É isso que a palavra de Deus nos garante. Mas o que você vê muitas vezes é o quê? Pessoas que têm um encontro com a luz de Cristo, mas ainda preferem andar nas trevas. Irmão, mas aí você me deixou meio confuso. Não tem confusão nisso, irmão. Pense bem. Você veio de uma família que foi totalmente desestruturada. O que a sua mente está programado a ser? Desestruturado também. Mas quando você vem de uma família totalmente desestruturada e tem um encontro com Cristo e com a sua palavra, o que você é reprogramado? Não, peraí. A família que eu vim é uma coisa, mas a família que eu vou construir é outra. Amém? É uma família que vai ser construída na luz de Cristo. Uma família que vai ser construída com as bases do Senhor. Isso mostra que você agora não tem mais aquela genealogia, aquela maldição que foi, por vezes, a família que você foi criado, totalmente desregrado de doutrinas espirituais. Agora parte de você uma nova família, amém? Parte de você um novo sentido, com novos valores. Por quê? Porque agora você tem a luz de Cristo em você. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 de João, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Agora a palavra de Deus vai falar a respeito da comunhão com os irmãos. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro. Nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O verso de número 9, a palavra do Senhor diz, o verso número 10 é traduzido na Nova Versão Internacional da seguinte forma: aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Da mesma forma, a Nova Tradução da Linguagem de hoje traduziu: aquele que ama o seu irmão permanece na luz e também nele não há tropeço. Em todas as traduções, ao invés de escândalo, existe tropeço. Por quê? A todos aqueles irmãos que vivem uma vida na luz de Deus, eles têm prazer no quê? Em estar reunido com seus irmãos. Amém? Todos aqueles que um dia receberam a luz de Cristo, eles têm prazer em habitar em família. E isso faz parte do plano de Deus. Quando você olha a plena construção da primeira família do mundo, né? Adão e Eva, por que Deus deu? Viu Adão e viu que não era bom que ele tivesse sozinho. Far-lhe-ei uma adjuntora e fez para ele família. Por quê? Para que o plano de Deus fosse concreto nessa terra, para que as pessoas vivessem unidas. Mas por conta do pecado, irmão, essas reuniões familiares, esse compromisso familiar ficou cada vez mais difícil. Então, para você viver em família, o que você tem que ter? A luz de Deus. Para você conseguir ter uma família bem estruturada, o que você precisa ter? A luz de Deus. E João escreve isso. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Até agora. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você deixou de tomar ceia porque você não falava com o seu irmão? Quantas vezes você deixou de participar de alguma coisa na igreja porque você não falava com o pai? Você não tinha contato com a mãe? Quantas? Um monte. Mas por quê? Porque você ainda vivia em trevas. Aquele que vive na luz, ele ama o seu irmão e nele não há o quê? Tropeço. Ele não é tropeço. Nele não tem tropeço. Ele não serve também de pedra de tropeço para ninguém. Por quê? Ele é um irmão que anda na luz. Ele é um irmão que anda na presença de Deus, que anda sendo iluminado por Deus. O verso 11 termina dizendo: aquele que estão nessas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E hoje você veio aqui para ouvir essa palavra.
Mas qual o sentido dessa palavra, irmão? Que você pudesse voltar a enxergar novamente, irmão. Porque vai passando o tempo, parece que a nossa visão de Deus, visão da igreja, visão do mundo, ela vai mudando. Nós vamos perdendo o significado das coisas. Eu, particularmente, eu não gosto da data do Natal, do dia 25. Isso é uma coisa que não me agrada muito. Mas é uma data que existe. Mas o que deve me agradar? É o nascimento do Salvador. Amém? É o nascimento do Salvador. E o que nós devemos olhar? O que é verdadeiramente valioso nisso? A comunhão com Deus. Então, no dia, não só do dia 25, mas no nosso dia a dia, o que nós devemos ver? Meu Deus, eu ando na luz de Cristo. Eu sou alguém que devo propagar essa luz para o mundo. Então, eu devo me fortalecer no Senhor. Eu devo me apegar a Ele. Aprove a Deus enviar o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. João capítulo 10, que nós abrimos o culto, diz o quê? Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Para que o ladrão vem, irmão? Para te colocar num caminho de treva. Para tentar te tirar dessa alegria que é servir a Deus. Essa alegria que é estar entre irmãos. Essa alegria que fazer parte do corpo de Cristo. E fazer o que com você? Colocar num caminho de perdição. Num caminho de treva. Num caminho que te conduz à morte. Mas hoje você veio aqui para ouvir essa palavra, para participar desse culto, para sentir a presença de Deus, e assim como aquele holofote direto para o seu coração, que assim possa ser o seu encontro com o Senhor. Lembrar-se e falar, meu Deus, irmão, eu estou tão desanimado, mas por quê? Porque as trevas já estão tentando cegar os seus olhos. As trevas estão tentando apagar o brilho da luz de Deus nos seus olhos. Às vezes nós olhamos essas palavras e falamos, irmão, mas é possível? Mas quando você olha o seu contexto espiritual, você fala, pior que é. Pior que é, porque eu já estou indo por esse caminho. Então, você se apega ao Senhor nessa noite. Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Você enxerga hoje vários lugares que ainda não tem luz como a nossa. Você aperta um botãozinho e ela acende. Como seria bom, né, irmão? Se tivesse ali todo momento, chegasse e apertasse a luz. Mas com Deus não é assim. Sabe como que você mantém essa luz acesa? Quietinho no seu quarto, orando, para que Deus mantenha você como luz também nesse mundo. Amém? Ele é a luz. E como é que vai ser agora a propagação dessa tocha? Através da sua comunhão com Deus. Você também se transforma na luz que Deus te dá. Ele te ilumina para que você também possa iluminar as outras pessoas. Amém? Fique de pé, irmão, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para essa noite. Eu queria que você pensasse nela. Eu não quero me ater a falar muito além disso, mas a mensagem mais importante desse final de ano é isso. Nós vamos virar mais um ano, você vai se reunir com seus familiares, mas a parte mais importante de tudo isso é que Cristo nasça no seu coração. Porque muito se é falado hoje em festas, em comemorações, em confraternizações, mas quais são as verdadeiras realizações que as pessoas comemoram? O ganho financeiro, uma cura de uma doença, algo que deu certo, que não era esperado. Mas o que nós devemos comemorar? Que um dia nós estávamos perdidos nas trevas e um homem bondoso, amoroso, foi lá e nos tirou desse lugar escuro e sombrio. E hoje nós podemos ser habitados no lugar onde existe a luz de Deus, aonde nós andamos no caminho do Senhor, aonde para nós existe uma esperança eterna, ao qual ninguém pode tirar de nós, que é habitarmos com esse Deus. Amém? Que você possa se apegar a isso, irmão, e orar comigo nesse momento. Fazer parte, irmãos, desse culto, para nós deve ser um momento sublime e maravilhoso. Porque é aqui que Deus, cada dia mais, faz brilhar a luz dele em nossos corações. Quando você escuta a palavra de Deus e ela queima no seu coração, é Deus fazendo brilhar a luz dele no meio de nós. Nós andávamos desgarrados de Deus, perdidos, abandonados, andando por lugares áridos e escuros. Mas um dia, um homem cheio de luz nos chamou a atenção e nos salvou e nos resgatou. Esse foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que hoje nós podemos comemorar e nos alegrar, porque faz parte dessa comemoração da nossa salvação. Amém? Você pode crer nisso? Você pode se alegrar com isso? Vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, eu oro nessa noite, Pai, porque a sua palavra, ela é por si só, ela já faz o efeito que o Senhor espera. Eu peço, Deus, que o Senhor possa tratar em cada coração. Está chegando os dias das comemorações,
os dias esperados talvez por muitos que vão trocar lá os seus presentes, que vão se reunir em família, mas nós como igreja do Senhor, como filhos de Deus, queremos nos portar como filhos da luz. E eu peço ao Senhor que nos ajude, meu Pai, no dia da sua comemoração, no dia que vai ser comemorado o dia do Senhor, que nós possamos lembrar que o Senhor realmente é vivo, que o Senhor realmente é fiel, que o Senhor realmente habita entre nós, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ajude a reconhecer, meu Deus, que o Senhor é a luz desse mundo, que longe do Senhor não existe vida, que longe do Senhor não existe paz, que longe do Senhor não existe o amor de Deus, que longe dos seus caminhos, meu Pai, não existe a felicidade que esse mundo tanto promete. Nós buscamos por vezes achar luz nos lugares de trevas, nós procuramos por vezes achar luz aonde não existe, mas o Senhor se apresenta a nós. O Senhor vem e nos mostra a luz que é esse mundo. A luz desse mundo é o Senhor, e aqueles que estão no Senhor não andará em trevas. E assim nós cremos, Pai, e oramos essa palavra, e pedimos que o Senhor venha aquecer cada coração, venha iluminar cada entendimento, meu Pai, do conhecimento da sua graça nessa noite. Nós possamos ir embora para nossas casas daqui a pouco, meu Deus, mas crendo que essa mensagem de Natal, ela tem o significado de nos trazer, meu Pai, vida abundante no nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que você possa se alegrar. Amém? Nós vamos passar ali essa semana, né? O Natal vai chegar, mas o principal objetivo de tudo isso não é a comida na mesa, não é os comes e bebes, não é aquela reunião familiar em si, mas se realmente Cristo está fazendo parte daquele momento. Se realmente o Senhor tem feito parte daquele momento de celebração. Existem lugares onde vai ser feito somente um arroz e um feijão, mas a alegria do Senhor vai estar ali. E haverá também outros lugares que vai ter grandes banquetes, mas que vai ser regado pelas trevas. Por quê? Porque a luz do Senhor não está ali. Mas eu peço a você que se apegue ao Senhor, para que o seu Natal realmente seja um Natal vivo, um Natal com seu significado, do nascimento de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.